pessoal, sejam muito bem-vindos, 22 horas, hoje, dia 30 de setembro de 2021, quinta-feira, o melhor dia da semana chegou, meus amores, sejam muito bem-vindos, meus afastados, minhas afastadas de Deus, coisa muito linda! Helele, graças a Deus, amanhã já é sexta-feira, final de semana chegando, início do mês de novembro, no dia de amanhã também, então o ano já acabando, já estamos no final do ano, gente, que é isso, meu Deus do céu, estou aqui, 22 horas, quinta-feira para vocês, para darmos continuidade à correção da última prova do INSS, aplicada em 2016. Não estou ao vivo, essa live aqui, essa aula está sendo gravada, eu estou gravando agora na quarta-feira, por quê? Porque amanhã, hoje, né, na quinta-feira, como vocês estão me assistindo, eu estou com meus pais, né, é aniversário do meu pai, eu estarei no Rio de Janeiro, então não conseguirei entrar ao vivo com vocês, mas para não deixar em aberto, para você não ficar com falta, para não ficar um vazio no seu coração, para não ficar um vazio na tua vida, eu deixei essa aula aqui gravada, dando continuidade à correção da última prova do INSS de 2016. Só para você não ficar mais perdido do que filho de puta em Dia dos Pais. Só para você não ficar mais perdido do que bala de amendoim em boca de banguelo. Presta atenção. A primeira parte da correção, onde eu corrigi as 20 primeiras questões, ela está lá no meu Instagram. Ah, Guilherme, não tá. Está sim, inferno, tá? Você vai lá na página inicial do meu Instagram, aí acima dos vídeos, tem lá o Reels, tem lá o vídeo, tá não sei o quê. Aí na série lá Direito Previdenciário você tem a primeira parte da correção da última prova do INSS de 2016, onde eu corrigi as 20 primeiras questões. Aí, aqui no meu canal do YouTube, você tem aqui na série de vídeos de Direito Previdenciário também, na minha live da semana passada, na live do dia 22 de setembro de 2021, na live da semana passada, você tem a segunda parte da correção da última prova do INSS de 2016, onde eu corrigi mais 10 questões, tá? Então agora, terceira parte, dando continuidade, então, sem mais delongas, de olho na tela, vem comigo. Olha só, olha que coisa linda, tá? Olha aqui, ó, a respeito da inscrição, deixa eu colocar aqui, e da filiação dos segurados obrigatórios e segurados facultativos na forma do regulamento da Previdência Social, julgo eu. A filiação, então vamos lá, a filiação do segurado obrigatório ao regime geral decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Meus amores, presta muita atenção nessa questão, tá? Questão muito boa, questão padrão do Sebrasp e é uma questão que pode vir a se repetir no próximo concurso do INSS, tá? Então presta atenção, na correção da parte 2, aqui no canal do YouTube, eu deixei bem claro a diferença entre filiação e inscrição. Filiação é um vínculo, filiação é o que torna uma pessoa assegurada do regime geral. Já a inscrição é apenas um registro, é o cadastro, nada mais é do que a identificação desse segurado perante o INSS. Pode ocorrer da pessoa ser segurada, porém o INSS não enxergar essa pessoa. Pode ocorrer da filiação existir, mas a inscrição não. Para que uma pessoa tenha acesso aos benefícios e serviços do regime geral, não basta somente a filiação. Eu preciso da filiação e da inscrição. Tanto é que a questão da inscrição pós-mortem, tanto é que a possibilidade da inscrição após a morte é muito importante. E nós exercitamos questões
questão sobre isso na live passada, na segunda parte da correção da última prova do INSS de 2016. Dos 6 segurados, quais segurados que não podem ter a sua inscrição efetuada após a morte? O contribuinte individual é o segurado facultativo. Já o empregado, doméstico, trabalhador avulso e segurado especial podem sim ter a sua inscrição efetuada após a sua morte, tá? Então a inscrição é um mero cadastro, o registro, a identificação. É quando o INSS passa a enxergar aquela pessoa como sua segurada. Mas aqui ele não está falando da inscrição, ele está falando da filiação. Aí, filiação é o vínculo, filiação é o que torna uma pessoa segurada do regime geral. E aqui, para a resposta dessa questão, você não precisaria sequer ir ao regulamento da Previdência Social. Você não precisa analisar o decreto 3048 de 99. O próprio artigo 201 da Constituição Federal responde essa questão aqui. Lá no artigo 201 da Constituição, quando a Constituição fala sobre a Previdência Social, ela fala que a filiação, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. E ela decorre do exercício da atividade remunerada. Então, a partir do momento que uma pessoa começa a trabalhar, automática e obrigatoriamente, ela se filiou ao regime geral. Então, a filiação do segurado obrigatório independe da vontade dele, não depende de ato volitivo, não depende da sua vontade. Beleza? Coisa muito linda. Portanto, essa questão, esse item está perfeito. Questão certa, item certo. Realmente, o fato gerador da filiação do segurado obrigatório é literalmente o exercício da atividade remunerada. Começou a trabalhar, automática e obrigatoriamente, ele se filiou, se tornou segurado do regime geral. Isso é suficiente para ele ter acesso, para o regime geral abrir as portas para ele? Não, não é suficiente, tá? Aí ele precisará se inscrever. Aí vai depender da inscrição. Quem é que inscreve o empregado? Se a pessoa, e a inscrição só ocorre uma única vez na vida da pessoa, tá? Você não vai ficar se inscrevendo várias vezes, não fuma maconha, tá bom? A inscrição só ocorre apenas uma vez. A filiação pode ocorrer várias vezes. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 3 filiações. Uma como advogado, uma como professor e a outra como empresário. São 3 filiações que eu tenho, porque são 3 atividades remuneradas completamente diferentes que eu exerço. Então eu tenho 3 vínculos e os 3 com o regime geral. Mas a inscrição só ocorre uma vez. Aí quando a pessoa entrar para o regime geral como empregada, é o próprio empregado que realiza a sua inscrição? Não, é obrigação da empresa. Quando a pessoa entrar pela primeira vez no regime geral como doméstico, é o doméstico que realiza a sua inscrição? Não, é obrigação do empregador doméstico. Quando a pessoa pela primeira vez entra no regime geral como contribuinte individual, que é o meu caso, é o próprio contribuinte individual que faz o registro, a inscrição dele? Sim. Então é obrigação do próprio contribuinte individual efetuar a sua inscrição. Se pela primeira vez que a pessoa entra no regime geral, ela entrar como trabalhador avulsa, é o próprio trabalhador avulso que efetua a sua inscrição? Não, é obrigação do intermediador de mão de obra, seja o ógmo, que é o intermediador de mão de obra do portuário, seja o sindicato, que é o intermediador de mão de obra do trabalhador avulso rodoviário. Se pela primeira vez a pessoa entrar no regime geral como segurada especial, é o próprio segurado especial que efetua a sua inscrição? Então é obrigação do próprio segurado especial efetuar a sua inscrição, inclusive de sua família. Se ele trabalha em regime de economia familiar, é obrigação do próprio segurado especial inscrever ele e os membros que compõem a sua família que exercem o regime de economia familiar. E se pela primeira vez uma pessoa adentrar ao regime geral como segurada facultativa, é o próprio segurado facultativo que efetua a sua inscrição? É obrigação dele mesmo efetuar a sua inscrição. Beleza? Então vimos aqui a filiação do segurado obrigatório ocorre através da atividade remunerada e a filiação do segurado facultativo ocorre através do recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Ok? E a inscrição, analisamos a inscrição de cada uma das categorias de segurados, de cada um dos tipos de segurados. Fechou? Então a primeira questão matamos, coisa muito linda.
Próxima questão. Porra, eu sinto falta quando eu não estou ao vivo, porque eu não posso interagir com vocês, eu não consigo interagir com vocês, não consigo dar boa noite para quem entrou, coisa muito linda, mas não tem problema, pelo menos não fique em aberto e você tem uma quinta-feira, um final de quinta-feira extremamente produtivo, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó, de novo, a filiação ao regime geral na qualidade de facultativo pode retroagir, permitindo-se o recolhimento das contribuições relativas às competências anteriores à data da sua inscrição. Pessoal, presta muita atenção num detalhe importante, olha só. O segurado obrigatório, a inscrição dele, quando eu falo segurado obrigatório, eu estou me referindo a empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. A inscrição do segurado obrigatório, ela vai ocorrer junto ou após a sua filiação. Junto ou após a sua filiação. Como assim, Gui? Olha aqui, ó. O segurado obrigatório, quando que ele se filia? Eu acabei de responder isso para vocês. Segurado obrigatório se torna segurado a partir do momento que começa a trabalhar. Aí, ou a inscrição dele é efetuada no mesmo dia que ele começou a trabalhar, que é muito difícil isso acontecer, ou a inscrição dele vai ocorrer quando ele for enviar a contribuição dele. Então vamos tirar como hipótese um empregado, tá? Eu nunca contribuí para o INSS. Eu me tornei segurado, estou entrando no regime geral pela primeira vez na minha vida, como empregado. Comecei a trabalhar na Coca-Cola, tá? Aí, ou a Coca-Cola faz a minha inscrição no mesmo dia que eu comecei a trabalhar, que quase nenhuma empresa faz isso, ou a Coca-Cola vai efetuar a minha inscrição lá no final do mês. Quando a Coca-Cola emitir a folha de pagamento e emitir o meu contra-cheque, no meu contra-cheque vai ter o desconto da minha contribuição previdenciária. Se eu sou empregado, qual é a contribuição previdenciária do empregado? De acordo com a tabela progressiva do INSS, 7,5%, 9%, 12% ou 14%, dependendo do meu salário de contribuição. Quanto maior o meu salário, maior a alíquota incidente. Beleza. Aí a Coca-Cola vai descontar do meu salário essa alíquota de 7,5%, 9%, 12% ou 14% e vai mandar isso para o INSS. Só que quando essa contribuição bater no INSS, o INSS tem que saber de quem é essa contribuição. Então, por isso que a Coca-Cola, nesse momento, ela vai ter que me inscrever de qualquer jeito. Então, a minha inscrição como empregado, ela ocorrerá ou no mesmo dia que eu comecei a trabalhar, ou depois. Eu me tornei segurado e no mesmo dia me inscrevi. Ou eu me tornei segurado e a Coca-Cola só efetuou a minha inscrição depois da minha filiação. Beleza? Vamos ao doméstico. Mesma coisa. Eu começo a trabalhar para o empregador doméstico. Aí, pela primeira vez, estou entrando no regime geral, porque a inscrição só ocorre uma única vez na vida. Comecei a trabalhar para o meu patrão. Aí, ou ele efetua a minha inscrição no mesmo dia que eu comecei a trabalhar, ou quando ele for efetuar o meu pagamento, quando ele emitir o meu contra-cheque, a minha olerite, e efetuar o desconto do meu INSS, para que a minha contribuição bata no INSS e seja identificada, ele tem que me inscrever. Então, o empregador doméstico vai efetuar a inscrição do doméstico no mesmo dia que ele começou a trabalhar ou no final do mês, depois que ele já se tornou segurado. Contribuinte individual a mesma coisa, trabalhador avulso a mesma coisa, segurado especial a mesma coisa. Então, a inscrição do segurado obrigatório sempre ocorrerá ou no mesmo dia que ele se tornou segurado ou depois que ele se tornou segurado. Ponto. Agora, o segurado facultativo. O segurado facultativo é diferente. A inscrição do segurado facultativo, ela ocorrerá antes da filiação. Antes. Sempre antes. Por que antes, Gui? Raciocina, você não precisa memorizar.
Você precisa raciocinar. Você sabe o conteúdo. Você sabe a matéria. Você é meu aluno, então raciocina. Como que o segurado facultativo se torna segurado? Pagando. Por que ele tem que pagar? Porque ele não exerce atividade remunerada. Se ele exercesse atividade remunerada, automática e obrigatoriamente ele já se tornaria segurado. Beleza. Como ele não trabalha, como ele não exerce atividade remunerada, então ele tem que pagar. Só que para ele efetuar o pagamento, é só para você raciocinar. Para que aquela contribuição bata no INSS e o INSS saiba de quem é aquele dinheiro, antes dele pagar, antes dele preencher a guia GPS, ele tem que se inscrever. Então ele efetua a sua inscrição através do aplicativo Meu INSS, através do site previdenciasocial.gov.br ou presencialmente em alguma agência da Previdência Social, enfim. Ele efetua a sua inscrição, aí com o número do NIT, que é número de identificação do trabalhador, ou PIS, com o número de identificação, com a inscrição, aí sim ele consegue preencher a guia GPS e efetuar o pagamento. Aí sim, efetuando o pagamento, e desde que o pagamento seja efetuado dentro do prazo, e o prazo de recolhimento do segurado facultativo é até o dia 15 do mês seguinte. Se é o dia 15 não for útil, ele pode prorrogar para o dia útil seguinte, não tem problema. Então, a partir do momento, na data de recolhimento daquela guia GPS, naquele dia ele se tornou segurado facultativo. Mas ele teve que se inscrever antes. Beleza? Beleza. Aí olha o que a questão traz pra gente. Fala o seguinte, olha, eu me inscrevi no dia 10 de janeiro, efetuei o recolhimento no dia 15 de janeiro, me tornei segurado no dia 15 de janeiro. A pergunta é, eu posso retroagir a minha filiação como segurado facultativo para o dia 1º de janeiro? Existe essa possibilidade? Não, não existe. Sabe por quê? Porque eu acabei de falar isso para vocês. Quem é que efetua a inscrição do segurado facultativo? Ele mesmo. Então, o contribuinte individual, o segurado especial e o segurado facultativo são segurados que eles mesmos efetuarão a sua inscrição. No caso do segurado facultativo, se eu não me inscrevi antes, é porque eu não quis. Se eu não quis, então não há possibilidade de retroagir a filiação do segurado facultativo. Não existe essa possibilidade, ok? Então, esse item está completamente errado. Essa questão está completamente errada. Não pode retroagir. Não existe essa possibilidade. Simplesmente porque o segurado facultativo, porque o segurado facultativo se torna assegurado a partir do momento que ele recolhe, a partir do momento que ele paga, né, a contribuição dele. E outro detalhe, se ele, para ele recolher, ele tem que se inscrever, e se ele não quis se inscrever antes, é porque ele não quis, então não tem como retroagir. Show de bola? Próxima questão, meus amores. Olha aqui que coisa linda, ó. Deixa eu enquadrar aqui bonitinho. Gui, pô, seus slides são bonitos. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Olha aqui, ó. Se liga. Pá. Olha daqui, ó. Os dados... Opa. Deixa eu apagar aqui. Fica bonitinho. Pá. Os dados constantes no cadastro informatizados da Previdência, como no caso do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, valem como prova da filiação à Previdência Social, do tempo de contribuição e dos salários de contribuição, desde que acompanhados de outras provas documentais. Aqui, pessoal, toma um cuidado muito grande. Qual o cuidado que você tem que levar? Pessoal, as informações constantes no CNIS, elas já são suficientemente verdadeiras. Eu não preciso de documento. Eu vou precisar de prova documental se tiver alguma inconstância. No CNIS está dizendo que eu tenho 20 anos de contribuição e na realidade eu tenho 29. Aí eu tenho que apresentar uma prova documental. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com relação a esse ponto. Olha aqui, ó. Com relação aos dados, olha aqui, ó, o que ele fala aqui, ó, poderá ser exigida, bababá. Olha aqui, ó, olha o artigo 19 do decreto 3048 de 99, de olho na tela, vem comigo, olha aqui, ó, artigo 19 do decreto,
Os dados constantes do CNIS relativos a vínculos, remunerações, contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Acabou. Tem tudo aqui, ó. E salários de contribuição. Acabou. Ok? Então é o seguinte, se tiver alguma inconstância nos dados, aí sim, se tiver alguma inconstância, beleza. Aí eu vou utilizar uma prova documental para retificar, para consertar, para atualizar os meus dados. Mas se não tiver nenhuma inconstância, então aquilo ali vale como prova. Então não existe isso aqui, ó. Não existe isso aqui. Portanto, o item está completamente errado. Coisa muito linda, top de linha. Guita, top de linha. Te amo, Guita. Eu também te amo. Olha aqui, ó. Vamos que vamos. Próxima questão. Vamos lá. Com relação às contribuições sociais dos segurados, decadência e prescrição relativamente a benefícios, o próximo item apresenta uma situação hipotética. Vamos lá. Dagoberto obteve aposentadoria por tempo de contribuição. Então, Dagoberto está aposentado por tempo de contribuição. Concedida pelo INSS em junho, a gente coloca aqui, ó, junho, opa, deixa eu pegar a borrachinha, junho de 2012. Entretanto, o INSS não efetuou o pagamento do abono anual proporcional do ano de 2012, nem do ano de 2013. Nessa situação, atualmente Dagoberto não mais tem direito a exigir o pagamento dos abonos anuais referentes aos anos de 2012 e 2013, visto que está prescrito o direito ao percebimento das referidas prestações. Meus amores, vamos lá. Olha aqui, ó. Para você não ficar perdidinho como filho de puta em Dia dos Pais. Preste atenção. Falou em prescrição? Falou em prescrição? O prazo é sempre de 5 anos. Pronto. Falou em prescrição, o prazo é sempre de 5 anos. Acabou. 5 anos. Ok? Então, peraí. Essa prova do INSS foi aplicada em 2016. 2016, 5 anos para trás, 2011. Ó, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. Então, todo e qualquer segurado ou dependente pode exigir as prestações dos últimos 5 anos. Então, se Dagoberto ajuizasse uma ação contra o INSS, pleiteando a benefícios, parcelas dos últimos 5 anos, ele pode pleitear até 2011. Portanto, engloba o ano de 2012 e 2013. Acabou. Portanto, meus amores, olha aqui, ó. Esse item está completamente errado. E, outro detalhe. Falou em decadência, o prazo é de 10 anos. O prazo é de 10 anos. Acabou. Com uma única exceção, que é para a Previdência Social constituir, garantir os seus créditos previdenciários. Aí o prazo é de 5 anos. Mas tirando essa hipótese, falou em decadência 10 anos. Qual é a diferença da prescrição para a decadência? A prescrição, a pessoa vai perder a exigibilidade do direito. Ela tem o direito, mas ela não pode exigir o direito. No caso da decadência, eu perco o direito. O meu direito caduca. Eu não tenho mais o direito, eu perdi o direito. Então a decadência ela é muito mais profunda, ela é muito mais prejudicial do que a prescrição. Deu para entender? E aqui, nessa questão, ele estava se referindo à prescrição. Falou em prescrição, são 5 anos. Se a prova foi aplicada em 2016, 5 anos para trás em 2011, então englobaria sim o abono anual de 2012 e de 2013. Acabou, ok? Então, gabarito dessa questão desse item errado. Questão errada, ok? Próxima questão, meus amores. Coloca a canetinha branca aqui, ó. Bruna, empregada da empresa Vargas e Vargas Companhia Limitada, então Bruna é empregada, entrou em gozo de licença maternidade. Não confunda licença maternidade com salário maternidade.
Não tem porra nenhuma a ver uma coisa com a outra. Licença maternidade é um assunto e um direito trabalhista. Licença maternidade é um período em que a empregada ou o empregado não trabalha, mas continua recebendo o salário dele. Acabou. É um período de interrupção do contrato de trabalho. Eu não trabalho, mas recebo. Então, licença maternidade é direito do trabalho. Agora, salário maternidade é um assunto de direito previdenciário. Salário maternidade é um benefício previdenciário. Então, não confundam um período em que a empregada não trabalha com benefício previdenciário. Salário maternidade é uma coisa, licença maternidade é outra. A única coisa que esses dois direitos têm em comum é o prazo. Tanto a licença maternidade quanto o salário maternidade têm o mesmo prazo de 120 dias, salvo no caso de aborto não criminoso, aborto espontâneo, aborto não provocado. Então, no caso de aborto não criminoso, tanto a licença maternidade quanto o salário maternidade terão a duração de 2 semanas. Então, a única coisa que esses dois direitos têm em comum é o prazo. Fora isso, é tudo completamente diferente. Não fuma maconha, tá? Então, aqui, o início desse item, ele está se referindo à licença maternidade, direito do trabalho. Então, ó, Bruna, ela parou de trabalhar. É isso que ele quis dizer. Ó, Bruna parou de trabalhar porque ela entrou em licença maternidade. Nessa situação, haverá incidência da contribuição previdenciária sobre o valor recebido por Bruna a título de salário maternidade. Aí aqui sim, na segunda frase desse item, aqui sim ele já está falando de salário maternidade. Então o que ele está falando, o que ele tá querendo, o que ele quer de você nessa questão, o que ele queria de você nessa questão, né? A questão é, o salário maternidade integra o salário de contribuição ou não? Essa questão é uma questão sobre salário de contribuição. É isso. Aí vem a pergunta. Se aquela verba, se aquele item integra o salário de contribuição, então vai ter desconto do INSS. Se aquele item, se aquela verba não integra o salário de contribuição, então não tem desconto do INSS. Você recebe limpinho na mão. É isso. A pergunta é, os benefícios do regime geral integram o salário de contribuição? Resposta, não. Então, olha aqui, ó. Benefícios. Benefícios do regime geral não integra o salário de contribuição. Ok? Ok. Então, dos 9 benefícios, em regra, eles não integram o salário de contribuição. Salvo o salário maternidade. Acabou. Salvo o salário maternidade. Então, o salário maternidade dos 9 benefícios é o único que integra o salário de contribuição. Ah, Guilherme, mas teve uma decisão do STF. Cala a boca. Ah, mas... Cala a boca. A jurisprudência do STF, nesse ano de 2021, disse o seguinte. O salário maternidade não integra a contribuição da cota patronal da empresa. Então, a empresa, olha a questão, a jurisprudência do STF não estava se referindo à contribuição do segurado, que é o que a gente está estudando agora. Salário de contribuição é base de cálculo de contribuição do segurado. A jurisprudência do STF não analisou contribuição do segurado. A jurisprudência do STF estava analisando a contribuição das empresas sobre a folha. Aí a grande questão é o seguinte, o salário maternidade que a empresa adianta para a sua empregada, o salário maternidade, ele integra a folha de pagamento para incidir a cota patronal de 20%? Essa era a questão. Resposta do STF, não. O salário maternidade pago pela empresa não vai formar a folha de pagamento para a incidência da cota patronal de 20%. Essa é a jurisprudência do STF. Então não mistura contribuição das empresas com contribuição do segurado.
Então, eu já expliquei isso no meu Instagram. Tem um vídeo meu explicando isso no meu Instagram. Então, pelo amor de Santo Cristo, não vá fumar maconha, tá? Então não vem, essa questão tá desatualizada. Não tá. Essa questão é de 2016 e continua a mesma coisa. Esse ponto aqui não mudou. Puta que meu pariu. Não vá me encher o saco, caralho. Fechou? Então, esse item está certo. A questão, ela está perfeita. E desde 2016, isso não mudou. O salário maternidade integra o salário de contribuição. Ponto final. Ok? Ok? Então, muito cuidado com isso. Agora, toma cuidado com a grande diferença dos benefícios do regime próprio de previdência social. Os benefícios do regime próprio, e aqui eu estou me referindo a regime próprio, que é regime de servidor público, benefício de regime próprio integra o salário de contribuição se ultrapassar o teto do INSS. Então, se a pensão por morte ou se a aposentadoria daquele servidor ultrapassar o teto do INSS, então aquele benefício do regime geral vai integrar sim o salário de contribuição e vai ter contribuição. Beleza? Então, cuidado com a diferença de incidência contributiva de benefícios do regime geral para benefícios do regime próprio. São coisas completamente diferentes. Top, top. Próxima questão, meus amores. Canetinha amarela na mão, que o slide é preto. Olha aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu enquadrar melhor aqui. Pá. Aí, ficou bom assim. Gustavo inscreveu-se na Previdência Social na condição de segurado facultativo. Então, Gustavo é segurado facultativo. Ele mesmo efetua a sua inscrição. Então, a inscrição ela é feita pelo próprio segurado facultativo efetua a sua inscrição e a sua inscrição, não se esqueça, ela vai ocorrer antes da filiação. E é proibida a inscrição pós-mortem. Pronto. Então aqui você já tem tudo já, beleza? Aí ele continua. Nessa situação, o salário de contribuição de Gustavo deverá variar entre o salário mínimo e o teto máximo fixado em portaria interministerial. Pô, ele começou falando de inscrição e terminou perguntando sobre salário de contribuição. Meus amores, salário de contribuição tem um mínimo? Tem. É claro que tem um mínimo. Qual é o mínimo do salário de contribuição? Salário mínimo. E qual é o teto do salário de contribuição? Tem um teto? Tem. Qual é o teto, Gui? O teto geral do INSS. O teto geral do INSS. E esse valor, ele é fixado em portaria. Portaria ministerial ou portaria interministerial. Mas é sempre por portaria. Beleza? Por que o salário de contribuição tem um mínimo? Porque senão o brasileiro é vagabundo. Brasileiro ia contribuir sobre R$1. Ah, vou contribuir sobre R$1. Só para não deixar de contribuir. Pô, vai para casa do caralho. Aí, só o custo que o INSS tem para arrecadar esse R$1 é muito maior do que o valor que você está contribuindo. Então, pelo amor de Deus, tem que ter um mínimo. Qual é o mínimo? R$1.100. Então, o segurado facultativo não teve renda nenhuma. O contribuinte individual, que já aconteceu comigo, tem mês que não entra nada, eu não ganho nada. Tem mês que eu não ganho nada. Mas eu sou obrigado a contribuir? Sou. Vou contribuir sobre o quê? Sobre R$1.100. Salário mínimo. Acabou. Tá? E tem um teto de contribuição. Por que tem um teto de contribuição? Porque tem um teto para receber. Se o segurado tem um teto de benefício, ele tem o mesmo teto de contribuição, porque senão seria desproporcional.
E lembra de um dos princípios, objetivos da Seguridade Social: equidade na forma de participar do custeio. Então, olha só, tem que ter um equilíbrio. Se eu tenho um teto para contribuir, eu vou ter um teto para receber. Acabou. Aí vem a grande questão. Existe exceção do teto? Não. Não tem exceção. Então, o INSS somente contabilizará, para fins do seu benefício, o teto. Acabou. Agora, tem exceção do mínimo? Tem. Existe a possibilidade de se contribuir com um valor inferior ao salário mínimo? Existe sim essa possibilidade. Qual? Admissão. Então, quando eu vou contratar um empregado ou doméstico, que são os únicos que têm carteira assinada, ele vai ganhar um saldo de salário naquele mês. E mesmo que seja inferior ao salário mínimo, esse vai ser o valor sobre o qual vai incidir a contribuição. A dispensa também é outra exceção. Mandei meu empregado ou doméstico embora no dia 10. Ele vai receber um saldo de salário de 10 dias. Mesmo que seja inferior ao salário mínimo, sobre esse valor incidirá a contribuição. Temos também, no caso de afastamento previdenciário, a empresa, isso só a empresa para o empregado que tem isso. Ela é obrigada a pagar os 15 primeiros dias de afastamento. Então, naquele mês, ele só vai receber um salário correspondente a 15 dias. Mesmo que seja inferior ao salário mínimo, esse é o valor que incidirá a contribuição dele. E temos uma quarta exceção, que é o salário proporcional à jornada. Para você ganhar um salário mínimo no Brasil, você tem que trabalhar 8 horas por dia e 44 horas semanais. Se você trabalhar meio período, 4 horas por dia e 22 horas semanais, você ganha meio salário. E mesmo que seja inferior ao salário mínimo, sobre esse valor incidirá a contribuição. Então, cuidado. Existe exceção do mínimo, mas não existe exceção do máximo. Aí, respondendo a questão, o Gustavo, por ser segurado facultativo, a contribuição dele vai variar entre o salário mínimo e o teto geral do INSS? Sim, essa será a avaliação. Então, o item está certo, gabarito perfeito. Show de bola? Coisa muito linda. Próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Olha aqui, ó. Coisa muito linda. Olha só o detalhe. O detalhe é o seguinte. Ó, Zilda mantém vínculo empregatício com a empresa Y e com a empresa Z, das quais recebe remuneração mensal equivalente a 2 e 3 salários mínimos, respectivamente. Porra, ótima questão. Então, peraí. Zilda, ela é empregada em duas empresas. A empresa A, onde ela ganha 2 salários mínimos. Então, ó, ela ganha aqui R$ 2.200. E ela também é empregada na empresa B, onde ela ganha 3 salários mínimos. R$ 3.300. Show de bola? Show de bola. Nessa situação, contribuição previdenciária de Zilda deverá incidir sobre os valores recebidos de ambos os empregos. Gente, essa questão é uma questão ridícula. E a resposta dessa questão, ela está no artigo 214, inciso 1 do decreto 3048 de 99. Do decreto 3048 de 99. Olha que questão ridícula. Ela está cobrando apenas o conceito de salário de contribuição. O que é salário de contribuição? Só isso. Salário de contribuição nada mais é do que a base de cálculo sobre a qual vai incidir a contribuição do segurado. Então, os segurados vão contribuir sobre o quê? Sobre o salário de contribuição. Ponto. Com exceção do segurado especial e do produtor rural pessoa física. Pronto. São as únicas exceções. Segurado especial e produtor rural pessoa física. O que o segurado especial e produtor rural pessoa física contribuirão sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e não sobre o salário de contribuição. Acabou. Então, o salário de contribuição nada mais é do que a base de cálculo sobre a qual vai incidir a contribuição dos segurados. Empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado facultativo. Ponto. Beleza. Aí, o artigo 214 do decreto, que fala sobre o salário de contribuição, ele vai definir o que é salário de contribuição para cada um dos segurados. O que é salário de contribuição para empregado, que é o caso de Zilda, tanto de empregado quanto de trabalhador avulso? O total da remuneração oferida em uma ou mais empresas, pagas devidas ou creditadas durante o mês. Olha o
que o inciso 1 do artigo 214 do decreto fala? A remuneração auferida, o total da remuneração auferida, a totalidade da remuneração auferida em uma ou mais empresas, pagas devidas ou creditadas. Então, eu nem recebi ainda. Aquele salário me é devido, mas já integra o salário de contribuição. Então, a totalidade da remuneração auferida em uma ou mais empresas durante o mês, isso é o salário de contribuição, tanto do empregado quanto do trabalhador avulso. Então, no caso de Zilda, qual é o salário de contribuição dela no mês? O salário de contribuição no mês de Zilda é isso aqui, ó. R$ 5.500. Esse é o salário de contribuição de Zilda. Esse é o salário de contribuição de Zilda. É o total, a totalidade da remuneração paga devida ou creditada em uma ou mais empresas durante o mês. Beleza? Show de bola? Então ele fala aqui, ó, incidir sobre os valores recebidos de ambos os empregos. Ambos os empregos. Então o item está certo, a questão está certa, a questão está perfeita. Coisa muito linda, show de bola. Penúltima questão, meus amores, penúltima questão que trabalharemos nessa nossa terceira correção, terceira parte da correção. Então vamos lá. O contrato de trabalho de Carlos, empregado da empresa LM Limitada, foi rescindido antes que ele pudesse usufruir de férias vencidas. Nessa situação, haverá incidência de contribuição previdenciária sobre a importância paga a título de indenização de férias vencidas e sobre o respectivo adicional. Então, ó, haverá incidência. Meus amores, o que ele está querendo saber é parcelas integrantes, parcelas integrantes e parcelas não integrantes, parcelas integrantes e parcelas não integrantes do salário de contribuição. Ok? É isso que ele está querendo saber. Gente, olha o macete. Se aquela verba for de natureza indenizatória, ela nunca integra o salário de contribuição. Guilherme, como é que eu sei se a parcela é indenizatória? Muitas das parcelas, muitas das verbas, o próprio nome já diz. Férias indenizadas. Indenização do artigo 479. Indenização da lei 5.883. Indenização da puta que te pariu. Porra! Ele tá falando. E aviso prévio e indenização. Gente, ele tá falando. Então as férias são indenizadas. Não deu tempo do cara gozar das férias. Aí a empresa vai lá e indeniza as férias na rescisão. Então se as férias são indenizadas, então ela tem natureza indenizatória. Se tem a natureza indenizatória, não integra o salário de contribuição. Meu Deus do céu, que coisa retardada. Portanto, esse item ele está completamente errado. Item errado. Então, analise, por favor, o artigo 214, parágrafo 9º do decreto 3048 de 99. Dá uma analisada no parágrafo 9º, que ele vai falar todas as parcelas não integrantes do salário de contribuição. Aí ele vai falar das diárias, independentemente do valor, ajuda de custo do aeronauta, toda e qualquer verba indenizatória, multas, abono do PIS, abono pecuniário de férias, a indenização decorrente de plano de demissão voluntária, licença-prêmio, prêmios, bababá. Então ele vai falar todas as férias em dobro, abono pecuniário de férias. Então, tudo isso são parcelas não integrantes do salário de contribuição. Beleza? Show! Show! Olha aqui, ó. Mais uma questão. Vamos lá. Mais uma. As empresas são obrigadas
a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Meus amores, muito importante esse ponto aqui, hein? Muito importante esse ponto. Ele está questionando sobre arrecadação e recolhimento. Aí aqui ele está perguntando sobre a responsabilidade. Quem é que tem a responsabilidade de arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias? Depende do segurado. Então vamos lá. O empregado, ele está perguntando o contribuinte individual, não é? Então vamos analisar a contribuição dos segurados, tá? Quem é que tem a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição do empregado? É a empresa. Não é o empregado, é a empresa que tem essa obrigação. Quem é que tem a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição do doméstico? É o empregador doméstico, não é ele. Quem é que tem a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição do contribuinte individual? Ele mesmo. Quem é que tem a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição do trabalhador avulso? O intermediador de mão de obra, o OGMA ou sindicato. Quem é que tem a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição do segurado especial? Ele mesmo. E quem é que tem a obrigação de arrecadar e recolher a contribuição do segurado facultativo? Ele mesmo. Só que aqui temos uma exceção. Quando o contribuinte individual ele presta serviço a uma pessoa jurídica, quando o contribuinte individual trabalha para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica, que é a empresa, ela vai ter que descontar 11% do que pagar ao contribuinte individual e mandar isso para o INSS. Para você responder essa questão, meus amores, olha aqui, ó, artigo 216 do decreto 3048 de 99. Então, em regra, o contribuinte individual, ele mesmo que recolhe. Ele mesmo que recolhe a sua contribuição. Porém, quando o contribuinte individual presta serviço para a pessoa jurídica, aí será a obrigação da empresa a arrecadação e o recolhimento. Então, esse item ele está certo, gabarito perfeito. Show de bola? A última questão, pessoal, para ficar bonitinho aqui, para trabalharmos e encerrarmos essa quinta-feira com chave de ouro. Olha que coisa linda, ó. A isenção da contribuição previdenciária concedida às empresas, e ele fala aqui pessoa jurídica, e detalhe, tá? Essa isenção aqui aparece lá no artigo 195 da Constituição Federal. O próprio artigo 195 da Constituição Federal traz essa isenção. Estende-se aos seus empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço. Meu Deus do céu, gente, que maconha é essa? Tá bebendo escondido? Tá fumando? Tem problema? Tá... Cão, hein? Porra, questão completamente errada, item errado. Uma coisa é contribuição de empresa, gente. A contribuição das empresas sobre a folha, sobre o faturamento, sobre o lucro. Outra coisa é a contribuição de trabalhador. A contribuição do trabalhador é sobre o salário de contribuição. Não mistura as coisas. São contribuições completamente diferentes. Então, não se estende a ninguém. A questão está completamente errada. E bastava o simples e básico conhecimento do texto constitucional para você responder esse tipo de questão. Coisa muito linda? Show de bola? Meus amores, coisas lindas! Aqui finalizamos a terceira parte da correção da última prova do INSS. Nessa nossa live gravada agora nessa quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. Já são 22 horas e quase 50 minutos, já chegando, nos aproximando da sexta-feira, então eu só tenho a agradecer a audiência de vocês, só tenho a agradecer a paciência de vocês e agradecer todo o feedback que vocês me dão. E ó, não se esqueça, por favor, de deixar o like
aqui nesse vídeo. Caso vocês tenham gostado, espero que tenham gostado, obviamente, e não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal para que você receba instantaneamente toda e qualquer dica, todo e qualquer vídeo que eu posto aqui no meu canal, e eu posto semanalmente, periodicamente. Tá bom, meus amores? Um grande beijo a todos vocês, meus afastados, minhas afastadas de Deus. Um ótimo final de semana. Beba um pouco, por favor, e ótimos estudos, tá bom? Beijo, gente. Até quinta-feira que vem na nossa live ao vivo aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.